gente, no meu canal. Eu vou estar falando sobre a terceira e a quarta perca. Não me recordo bem o que eu havia falado antes, no outro vídeo. Mas nisso eu vou explicar o terceiro e o quarto. Não é aborto, digamos que é um parto prematuro. Foi o parto prematuro. Foram 3 partos prematuros e um aborto. Bom, recapitulando a história, assim, foi assim um processo bem mais fácil de lidar depois da primeira, né? Da primeira perca. A segunda foi um aborto, então foi algo assim comum, que o médico falou assim que era por seleção natural, que era um processo de seleção natural, então que não era algo assim que era pra me preocupar, porque era seleção natural. Enfim, é isso. E quando foi na terceira, eu lembro assim que foi uma gestação que eu queria muito. Então eu fazia assim todos os métodos que tem aí no YouTube, né? Todas as mulheres que vão fazer esse processo assim de tipo assim, cuidados para poder engravidar, como engravidar. Então tem no YouTube, então no YouTube hoje em dia tem de tudo, né? A gente vê todo quanto é tipo de processo, mas tem uns aqueles que é fake, tem aqueles que pode dar certo, né? Mas não são comprovados verdadeiramente pelo médico se funciona ou não. Mas tem algumas pessoas que dá certo com algumas coisas, né? Então, assim, esse processo foi basicamente onde eu descobri que eu tinha verdadeiramente problemas, né? Foi nessa parte que eu vi que eu tinha problemas. Foi problema com descolamento do saco gestacional, perda de sangue, né? Em grande quantidade, também uma hemorragia como da primeira que eu havia contado, que era uma primeira complicação, que seria a hemorragia. Então, assim, do primeiro, né, foi o que levou ao descolamento de placenta, que levou à hemorragia, que levou ao processo do parto prematuro e o que eu contei no primeiro. Mas, assim, da terceira ia evoluindo de uma forma parecida, mas a única diferença que tinha é que houve o descolamento do saco gestacional, que eu nunca tinha ouvido falar que tinha essa questão do descolamento do saco gestacional, gente. Então, era algo que podia ser contornável, né? Quando eu precisei fazer um cuidado minucioso, que eu fui atrás de uma médica particular para mim poder fazer tudo particular para evitar o transtorno do primeiro e segundo, né? Então eu fui numa médica particular, inclusive fora da cidade, eu ia de ônibus com travesseiro assim nos glúteos para poder ir até lá, né? Para fazer o pré-natal, que foi aí que foi diagnosticada a questão do colo entreaberto, que é o problema que hoje pela qual foi diagnosticada, que é a ICC, né, que muitas mulheres têm. Então a terceira perca foi realmente já pelo problema que eu descobri, que é a ICC, que é o problema da insuficiência istmo-cervical, que é quando o colo do útero ele amolece antes do tempo, que realmente deveria ficar ali amolecido,
que isso acontece normalmente com uma semana, né, um tempinho antes do parto. Então, tipo assim, isso acontece prematuramente, de uma forma, assim, bem antecipada mesmo. Então, isso pode dizer também que é uma fraqueza do útero. No meu caso, é quando os bebês iam ganhando um certo peso, aí eles ganhavam o pezinho deles ali, e aí ia, né, pesando ali no colo do útero, e aí acontecia um parto prematuro, de mais ou menos quase 6 meses. E aí foi o processo que eu passei também, que eu tive pré-eclâmpsia. Aí eu descobri que eu tive a pré-eclâmpsia e, tipo assim, eu não tinha alimentação ruim, não. Era uma alimentação boa. Eu não tinha esse costume de ficar comendo muita coisa ruim. Minto, assim. Comia esse lanche, assim. Lanche, aqueles comuns. Não era também assim, aquelas coisas cheias de gordura, sabe? Aquelas coisa muito, muito ruim. Mas eu comia, assim, bem, porque eu sempre gostei de legumes, verduras, essas coisas. Então, a alimentação não era, assim, tão algo que poderia dar a pré-eclâmpsia, né? Isso foi um problema que acontece nas mulheres e, às vezes, são N fatores, né? Então, no caso, assim, eu creio também que pela questão hereditária pode dar também. E, no caso, eu tive, além do descolamento do saco gestacional, pré-eclâmpsia, eu também tive... A minha bexiga parou porque eu tive o problema da placenta acreta. Gente, hoje eu tô um trava-língua terrível. A placenta acreta. Gente, é muito importante a gente poder ficar ligada assim nisso, porque hoje em dia, antes pior ainda, né? Às vezes a gente não descobre o que a gente tem, porque a falta de informação. Entrando no ramo da enfermagem, estudando sobre saúde da mulher, eu descobri sozinha, não que eu mesma fiz meu próprio diagnóstico, mas, assim, pelos sintomas, pelo que aconteceu, pelo que... eu juntei uma coisa na outra. O problema, ao que aconteceu, ao tempo que eu fiquei no centro cirúrgico. Então, assim, basicamente foi... Eu descobri que foi isso. Eu descobri que houve negligência do médico, porque ele não falou que eu tinha um problema chamado placenta acreta, que é quando a placenta, ela gruda no útero e vai, assim, criando raízes na parede do útero, fura o útero e vai tomando os órgãos que estão ao redor. Então, tipo assim, comigo, eu creio, sim, que deve ter entrado, já perfurado o útero, né, ramificado no útero, e foi ramificando também nos órgãos, em algum órgão que esteja ligado à bexiga, porque a minha bexiga parou. E achavam que era ansiedade, essas coisas, e não era. Hoje em dia a ansiedade pode se confundir com quando a gente tem realmente problema, e isso pode ser muito ruim, porque tudo hoje em dia é associado à ansiedade. E naquela época também foi associado a essa questão da minha perca, né, natural de urinar, era associado como ansiedade, e hoje eu sei que não era pela questão da ansiedade, era por questão do problema da placenta acreta, que mexeu ali de alguma forma com a minha bexiga, e aí eu peguei e fui tipo assim, passei num médico próprio, que é urologista, né, pra ver depois. Eu mesmo fui porque depois que acabou a interrupção da gravidez, o parto prematuro, eu
tive, assim, que procurar pela questão que eu ainda tinha um pouco de necessidade de... Uma necessidade de urinar mais, eu urinava pouco. Eu urinava, assim, tipo assim, era como se eu tivesse aquele problema, sabe, de incontinência, que eu que ficava urinando, assim, tipo, tava desregulado, mas não era por causa desse problema, era por causa da placenta preta que mexeu com a minha bexiga e eu não consegui urinar de jeito nenhum, parou. Tanto que eu fiquei usando sonda, sofri horrores, a coisa mais horrível desse mundo é sofrer colocando sonda, esses procedimentos invasivos, né? Hoje no ramo da enfermagem, eu sei como é sofrido quando a pessoa ela tem que estar ali submetida a colocar uma sonda, né? Nasogástrica interal, colocar uma sonda vesical, né? Uma sonda ali de alívio. Eu sei que sim, um processo que a pessoa vai ter, a dor que ela vai ter ali de passar por esse processo. Então, houve essa negligência. Aí minha bexiga, ela foi se recuperando. Eu fui começando a fazer um volume de urina maior, conforme foi passando o tempo. Aí eu via, assim, que estava assim de forma gradual, foi aumentando o volume até que foi... não chegou a voltar ao normal 100%, mas já estava assim, uma evolução boa. Aí, no caso, quem tem esse problema de placenta preta não pode engravidar, assim, sem um acompanhamento minucioso de uma gravidez totalmente assistida mesmo. Porque pode dar de novo e a consequência que foi, assim, um milagre da parte de Deus, que Deus me deu livremente de perder meu útero por 2 vezes, nessa última agora, e na penúltima, que foi essa da placenta preta que eu tive. Então, eu perguntei, liguei as informações porque eu perguntei para minha mãe quanto tempo eu fiquei no centro cirúrgico, porque o normal é arrancar a placenta ali, fazer a limpeza da curetagem e a pessoa, ela tá liberada do centro cirúrgico. E isso não aconteceu, eu lembro que eu tive que levar a anestesia geral, porque o médico puxava a placenta e eu senti que tava ramificada mesmo, tava grudada. E doía muito, eu não ia suportar. Então, eles deu anestesia. E aí, depois que eles deu a anestesia, eu fui tipo... fui submetida a um processo, assim, muito, muito delicado mesmo. Que depois de muito tempo, esses tempos que foi perguntar pra minha mãe quanto tempo eu fiquei no centro cirúrgico. Eu fiquei quase 3 horas no centro cirúrgico. Ou seja, uma curetagem dura exatamente assim, uns 10, 15, 20 minutos, né? É uma coisa super rápida. Então, assim, eu fiquei quase 3 horas né, ali, na anestesiada geral ali, não estavam conseguindo. Aí, segundo a minha mãe, ela ficava desesperada, ia atrás de saber a informação, e o médico e as enfermeiras, assim, as enfermeiras em si falavam, não estamos conseguindo remover tipo assim, a placenta do útero. Não está sendo possível. Então, quando acontece isso, quando eles não conseguem, é feita a esterectomia, que é a retirada total do útero, né? Então, eu falo assim eu falo e reafirmo com todas as palavras que foi um milagre divino mesmo, que Deus ele colocou a mão assim de uma forma extraordinária e cuidou do meu útero, cuidou de mim, porque é um caso muito raro esse problema da placenta creta, a creta ou a creta, eu falo a creta. Então é um problema muito sério, assim, raro, e que aconteceu comigo. Então, eu fiquei esse tempo todo lá. E o médico, assim, ele poderia, pela gravidade entre a minha vida entre o útero, o médico, assim, eu creio que ele foi muito, assim, usado por Deus. Deus deu muita paciência para ele ficar essas quase 3 horas tentando arrancar, ou fazer né, essa questão de desgrudar a minha placenta ali do meu útero, e eu creio, assim,
da minha bexiga que foi afetada. Porque a bexiga fica tudo pertinho, né? Então, conforme o bebê, como o bebê tá grande, ele dá uma amassada nos órgãos, né? Então, assim, foi basicamente o que aconteceu. E fora isso também, que mais? Então, tipo assim, foram essas quase 3 horas, segundo a minha mãe. E eu não sabia disso, porque eu não perguntava. Então, o que aconteceu? Eu sei que foi tipo assim, um milagre divino, porque o médico poderia ter desistido na primeira hora. Na primeira hora que ele tentou fazer ali, tirar, e eu perdendo muito sangue, porque eu lembro que antes da anestesia geral, eu vi muito sangue, um rio de sangue. Então, o que acontece? Eu poderia entrar em choque e morrer pela questão de uma perca muito grande de sangue. E eu não tomei uma gota sequer de sangue, gente. Uma gota sequer. Eu não tomei. Não tomei. E eu falo assim, foi Deus assim que entrou no, sabe, meu sistema imunológico, entrou no meu sistema ali, sabe, a questão plaquetária, fez uma coisa assim maravilhosa no meu hemograma, que eu não precisei de tomar sangue, apesar de ter perdido muito sangue por ter ficado ali exposta. Fiquei 3 horas no centro cirúrgico exposta, né, na verdade, naquela busca, né, por tentar tirar ali. Eu sei que ele quis salvar o meu útero, porque ele viu que eu tinha apenas 21 anos. Eu tinha por aí 21 anos. 21 anos era pra mim ser uma moça com 21 anos sem útero. Então, assim, eu creio que houve, assim, uma piedade dele, é o que eu creio, acredito, que Deus colocou no coração dele, assim, a persistência para ele poder continuar ali para tentar fazer essa separação, tirar a ramificação que aconteceu, para mim não perder meu útero, para mim poder, assim, ter, né, gerar um milagre que eu sei que um dia Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer na minha vida, porque nada é em vão nessa vida. Deus não manteve meu útero pelas 2 vezes, como aconteceu, para mim ficar sem o milagre, né? Então é uma questão assim, uma questão assim que Deus quer, sabe? Às vezes assim, eu tenho o desejo de ter, eu não tenho ainda, nenhum. Mas assim, eu sei que foi de Deus, foi uma coisa do próprio Deus mesmo. Então, eu digo assim, era pra eu ter perdido meu útero ou morrido por choque devido à hemorragia. Porque quando há esse rompimento da placenta ali, como acontece, que é o problema da placenta creta, dá hemorragia, uma hemorragia muito extensa, porque ali pensa o órgão ali, né? Um ramo ali, né? Raízes, veinhas, essas coisas. Um processo, assim, de hemorragia. Então, tipo assim, era pra mim ter morrido de hemorragia ou estar sem o meu útero. E eu estou bem, viva, e estou com meu útero. Graças a Deus, que é um milagre de Deus na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por esse milagre. Eu chorei muito quando eu descobri, que Deus me fez descobrir na profissão da enfermagem, estudando enfermagem, esse tipo de problema. Porque eu tive curiosidade de pesquisar sobre placenta grudada no útero. Eu não sabia nem o nome do placenta creta. Eu só pesquisei ali, placenta grudada no útero. E aí eu fui ler o artigo, fui ler tudo, cacei as informações, e aí eu achei, e eu chorei porque olha como que Deus faz. Deus fez eu descobrir ali, Deus fez eu entrar na profissão, depois de eu ter sofrido tudo que eu sofri, pra mim descobrir que eu tive esse problema, que eu passei pelo vale da sombra da morte, que eu passei por um processo muito, mas muito grande mesmo, de quase risco, assim, quase que 99%, eu acredito, de ter perdido meu útero. E Deus é fiel demais, eu amo esse Deus, porque Ele livra a gente de cada um, livramentos que às vezes a gente não vê, né? Então, foi basicamente esses problemas que eu tive. Ela nasceu prematura, a bebê, Maria Clara, nasceu prematura, e
ficou na incubadora por 2 horas e morreu porque o coração foi ficando fraco, então ela faleceu. E o quarto foi, assim, uma gravidez mais horrível, a mais horrível, porque eu tive muitas crises de síndrome do pânico, não podia tomar remédio nenhum remédio para controlar meus batimentos, não tinha como me dar remédio para mim poder, para parar ali aquela ansiedade generalizada que eu tive, e a questão do síndrome do pânico. Então, e a questão da minha pressão subir muito. Então, eu tomava, se eu não me engano, metildopa. Eu tomei o metildopa na terceira gestação. Essa última eu não lembro. Foi muitas coisas que aconteceram. Então, assim, foi assim, algo muito doloroso. Eu tive descolamento novamente do saco gestacional. A minha bexiga parou também. Conforme o bebê cresceu, a minha bexiga parou de novo. Eu tive perda de coágulo, perda de sangue, né? Tive dor abdominal, meu intestino parou de funcionar. E eu fazia, assim, antes de parar, assim, minha bexiga, eu fazia de pouquinho em pouquinho. Não conseguia, assim, as gotinhas, fazia força, a bexiga, nossa, coisa mais horrível desse mundo. Foi um pesadelo que eu passei, de todas a quarta, foi um pesadelo. De dor mesmo, de parto, essas coisas, o primeiro foi o pior, que eu senti muito mais dor. Mas na questão de sofrer mesmo, de sofrer assim, aquilo que você não deseja pra ninguém, foi na quarta. Na quarta gestação eu tive muitos problemas. Aí o colo do útero amoleceu antes da hora, abriu. Então, tipo assim, eu já ia fazer a costura, né, que é a cerclagem, porque eu já fui diagnosticada na terceira gestação que eu tinha a ICC, que é o que eu falei da insuficiência istmo-cervical. Então, o que aconteceu? Juntou todos os problemas, porque quando você tem a placenta preta, você não pode engravidar, assim, por um período, assim, bem generoso. Você tem que, assim, demorar, né? Faz tudo que tiver de fazer, depois você vai lá e engravida, porque, tipo assim, eu tinha que ter dado um tempo. Mas como eu queria engravidar, não tava tentando, mas eu queria, então aconteceu, eu corri um risco muito grande também, e isso eu descobri também.